Bem, pessoal, foi me passado hoje para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre o título Meu Reino Não É Deste Mundo. Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse título está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, dialogar um pouquinho, saber um pouco das considerações de cada um. Eu vou ler uma parte aqui do Evangelho. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui, disse-lhe. Então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, se a gente for parar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse versículo, eu acho que dá para conversar durante muito tempo mesmo. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer e saber a resposta de cada um é: vocês são donos de algum reino? Vocês têm algum reino em si que vocês possam comentar? Alguém aqui é rei ou rainha? Tem algum reino propriamente dito? Tem? Então, já que tem algum reino, de alguma maneira eu me sinto a minha rainha do meu pedaço de casa que eu decido, né? A sua as casa? coisas, eu planto minhas ervas ali. Você- Naquele quadradinho ali eu me sinto a rainha. a rainha. Nessa casa dessa rainha também tem um rei? De certa forma, não deixa de ser o nosso reino. O reino de vocês. Quando você se sente bem, né? Quando você Uhum. se sente à vontade, quando você realiza a maior parte das atividades do seu dia a dia e dos seus sonhos, né? Na verdade, estão depositados sempre estão ali. Ô, querido, senta aqui. Quem vem atrás de Quer tiver melhor. Bom, querido, tem algum reino na qual você é rainha? Olha, só da minha casa mesmo. Da tua casa? É, que eu mando é o único lugar que eu Pode ficar que aqui, você eu, não. que a gente chega na nossa casa, como ele falou, a gente sabe que é o nosso espaço, que é um espaço que a gente faz do jeito da gente, né? Que a gente tenta manter o melhor lugar possível e tenta cuidar também daquele espaço para que a gente possa estar bem quando chegar em casa, assim, né? Certo. Fátima, você tem algum reino? Não sei. Não sabe? Como é que é o nome da senhora? Marinês. Marinês. Você tem algum reino? Viu? Não? Tem certeza? Eu acho que tem. Mas vamos lá, já que você tem um reino, quem são seus súditos? Eu tenho minha princesinha ali, né? Seu filho é seu súdito, sua filha é sua súdita. Tem minha princesa, eu faço tudo por ela, eu sou súdita dela. Eu sou súdita dela. Né? Eu tento convencê-la, mas nem sempre consigo. E o reino dela eu acho que é ela, que faz feliz ela é ela. É onde ela, o céu dela é essa aqui. Né? O céu dela é a Isabela. O céu dela é Isabela. É, o reino do céu seria a Isabela dela. No livro Sexo e Consciência, nesse livro ele nos dá uma ideia sobre um reinado. Aí esse reinado tem vários súditos e que cada um é dono de um reino. Você cada um é dono do reino, independe do outro reino. Ou seja, se vocês dois dizem que tem um reino, que é a sua casa, que é o súdito, como ela disse, é a minha filha, é a filha, ou eu sou súdito dela, não. Você tem um outro reino com milhares de súditos. Qual será? Onde é que será isso? Todos nós temos. Todos nós temos. Oi? Os meus alunos. Você mesmo, seu corpo. Nesse livro, ele nos dá uma ideia, ele dá uma sugestão para que a gente possa parar para pensar quem são nossos súditos, nosso corpo. As milhares de células que tem. Milhares de células que tem, que raramente a gente para conversar com eles.
raramente para se perguntar como é que está as células do meu fígado, como é que está a célula do meu fígado, como é que está a célula da minha perna, como é que está a célula do meu cérebro, como é que está a coisa. Ou seja, ele diz a seguinte coisa, que normalmente a gente fica no nosso palácio mental, e normalmente a gente não quer descer do palácio não para conversar com seus filhos. Aí quando dá problema em alguma parte do reino, que a gente pode chamar de doença, problema de saúde, aí tu quer descer, tu quer conversar, tu quer fazer de tudo. Às vezes a conversa com os súditos ou com as células ou parte do seu corpo, ele tem êxito, e tem vezes que não tem. E aí o reinado se acaba, ou não, sabe? Então, quando você para pensar que você é um reino, você é detentor de um reinado, a pergunta que se cabe é a seguinte: qual é que tipo de gestão você está fazendo no seu reino? Você está agregando ou está desagregando? O que você está fazendo? É uma pergunta. Porque Jesus, quando vai conversar, o meu reino não é deste mundo, ele diz a seguinte coisa, que o reino não está aqui, é fora daqui. E nós estamos aonde? Aqui. Então o nosso reino é material ainda. A mente, ela espelha duas coisas. Se você olha para cima, ela espelha o que? O alto, ou seja, o sagrado, o divino. Se tu olha para baixo, ela vai espelhar o quê? O material. Então a pergunta que cabe novamente é o quê? O que você está espelhando? O que você está fazendo do reino que Deus te deu? Você está pedindo ajuda para outro reino, para outro reino, para outra pessoa, para que possa ajudar o seu reino a ter um diálogo com você mesmo, com o seu corpo? Porque Jesus, quando é chamado para essa conversa, são dois espaços, são dois mundos completamente diferentes. Você tem Pilatos, que é romano. Ele tem uma cultura de deuses politeístas. E quando chega Jesus, ele traz o quê? A ideia de Deus único. Ou seja, a percepção completamente diferente. O que eu convido a reflexão é o quê? Você se colocar no Evangelho. Se ele fala, meu reino não é desse mundo, então ele está querendo dizer que você tem um reino também. Você faz parte de algum reino. Lá ele está falando o quê? A primeira coisa que normalmente a gente pensa de reino é o quê? É o reino dos homens. Lá na época tinha um reino, que na qual Pilatos era o governador. E Jesus era uma pessoa que estava, vamos dizer, a grosso modo, ele estava tomando corpo, ele estava sendo muito conhecido e foi chamado o rei dos judeus. Ou seja, porque os judeus em si, até hoje, eles esperam o Messias. E na época Jesus foi considerado o Messias. Mas só que não tem Messias que veio desembainhar uma espada e libertar o povo. Aí eu pergunto, qual Jesus vocês esperam que vocês vão encontrar? É aquele que vai libertar vocês do seu próprio reino, de amargura, de tristeza, de solidão? Porque quando eu converso com alguém, quando eu não converso comigo mesmo, quando eu não tenho uma interação comigo mesmo, eu estou solitário. Eu estou sozinho, solitário, porque a solidão tem a ver com quando eu não converso comigo mesmo. Aí eu não consigo fazer uma interação, não consigo ter um diálogo com o outro, porque o diálogo interno ele precisa ter. E Jesus, nessa passagem, ele convida, ele veio apresentar o reino de Deus. O reino de Deus, que não faz parte desse mundo que nós vivemos, nesse mundo material. O mundo material não faz parte do mundo material. Mas o mundo material e tanto o mundo espiritual, eles coexistem. Porque o mundo é dual. Se tem um ódio, como é que a gente conhece o ódio? O amor? Existe a tristeza, você conhece a tristeza porque conhece a alegria. Então existe dualidade nesse mundo. Agora, como é que eu lido com isso? Como é que cada um faz essa interação para com a vida e consigo mesmo? Espera o outro
tentando governar o reino do outro, governar a vida do outro, ou buscar governar o seu próprio reino. Sabe? Aquela historinha que Divaldo contava, de respeitar o seu jumentinho, o corpo que você carrega, de ser um bom companheiro, não colocar cargas vazias a ele, fazer uma reflexão perante aquilo que Jesus nos ensinou. E o que é que Jesus nos ensinou? Quando ele diz a seguinte coisa: o reino não é desse mundo, que não faz parte do homem, mas ele existe. Ele existe. Então, se existe a oportunidade para todo mundo chegar até lá. Todo mundo ir em direção a ele. Mas para isso tem que ter uma coisinha que raramente a gente está disposto a fazer. É ter vontade. Ter vontade para destrinchar esse caminho. Ter vontade para mudar aquilo que nós temos como certo. Ou seja, todo mundo é falível. Nós lidamos com a nossa dificuldade moral o tempo inteiro. Mas como é que eu lido com isso? Eu me coloco como ser perfeito ou ser em aprendizagem? A ânsia de um aluno, a busca de um aluno para poder aprender é extremamente importante para o seu desenvolvimento. Mas, é a primeira reflexão. Se o reino não está aqui, ele está em algum lugar. E onde é que está? Se ele não está aqui, ele está em algum lugar. Onde está? Ok, onde é que está ele? Se o reino de Deus, de Jesus, não está aqui, se ele é rei, como ele mesmo coloca, se eu fosse rei, eu não estaria aqui, mas o meu reino ainda não chegou. Significa que está chegando. Mas se ele não chegou, ainda onde é que está? Fátima. Lugar mais desenvolvido. Não é material. Não é material. Mas aí que tá. Quando a gente fala não é material, o que serve para nós a matéria? Para que serve o corpo? Para que serve essa roupagem que você tem aqui? Para que serve? Para viver? Para ter vamos dizer assim, os vícios em si? Para buscar o quê? É um artifício em si para que você possa se desenvolver, para que você possa suplantar a matéria. Perceber que o amor é o grande caminho, se não o único caminho para o seu desenvolvimento. Mas como é que eu amo? Eu amo se eu estou tão fechado naquilo que eu vejo, se eu estou tão preso na roda da vida, na roda que eu mesmo me coloquei lá, na roda material, que eu preciso fazer alguma coisa sempre para me sentir útil. Porque se Jesus estivesse aqui hoje, nós iríamos atendê-lo literalmente. Se Jesus estivesse vivo hoje, nós iríamos atendê-lo exatamente. Se Jesus estivesse hoje conversando, passando o seu evangelho, como nós receberíamos esse evangelho? Como nós receberíamos? Você. Hoje, pegando o contexto de hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, falando sobre o evangelho, do mesmo jeito que ele falou há mais de 2000 anos atrás, como é que nós reagiríamos a ele? Eu acho que da mesma forma como foi reagido nos 2000 anos. Cada um tem a sua forma de compreensão, de a mesma informação para várias pessoas, cada um compreende aquilo que ele, depende do nível de instrução, portanto que ele estudou para poder compreender aquilo. Nem todo mundo compreende, por isso que ele falava em parábolas, para poder atingir a todos, porque a parábola é sempre uma coisa significativa, não é um significado. É uma linguagem simbólica, que você pode traduzir em qualquer época da humanidade. Qualquer época da humanidade. Mas como é que nós receberíamos essa ideia? Por exemplo, dele chegar hoje, como ele chegou no tempo, eu resumo todos aqueles que vieram antes de mim, amar o Pai como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, e amar o Pai acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resumiu toda uma religião, todo um caminho. Como é que nós receberíamos isso hoje? Sabe? É um questionamento, fazer uma reflexão, que assim a gente consegue contextualizar. Porque muitas vezes olhar alguma coisa, falar sobre o Evangelho, muitas vezes hoje ele está muito vazio.
porque tu acaba repetindo, mas não tem contexto. Não há um contexto para poder. Talvez muitos perguntariam o que ele quer ganhar com isso, né? Porque do mesmo jeito que houve na época, poderia haver agora, porque existiam muitos caminhos naquela época para se entender o sagrado. Por exemplo, se você pegar quem comandava na época, era uma teocracia, os judeus da época. Aí quem é que comandava na época? Quem é que comandava o sinédrio na época? Os fariseus? Os fariseus. Que traduzindo significa literalmente divisão, tá? Paraste, significa literalmente divisão. Mas quem eram eles? Mais ricos. O que mais? O que a gente vem comentando aqui sobre os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei. Os doutores da lei que simplesmente pegavam a religião para o seu proveito próprio. Eles diziam que fazer alguma coisa, que a religião era importante para eles, para mudança e desenvolvimento, mas ficava só ali. Ficava só ali. Isso não significava o quê? Mudança de comportamento, não significava, mas significava o quê? Poder. E tudo que vinha de novo para poder atualizar, ou seja, melhorar a vida do ser humano, eles faziam o quê? Eles bloqueavam. Então, qualquer semelhança com o mundo atual é completamente verdadeira, tá? Completamente verdadeira. Entendeu? Como existiam problemas morais naquela época, existem problemas morais hoje. Porque a religião em si, a gente pode pegar o sentido do latim, que é o religar alguma coisa que foi perdida, certo? Para mim já tem um pouquinho diferente, porque você nunca perde nunca perde ligação, você para de fazer o que? Para de se comunicar. Mas a religião ela significa o quê? Então, contato com Cristo. Contato com o divino, contato com o sagrado. Agora, quando eu coloco a religião, eu tiro Deus do meio, ou seja, o sagrado, o conhecimento, a busca sempre de me desenvolver, de aprender, e coloco aqui minhas verdades como centro de tudo, acabou todo o contato. Acabou toda a religião, o sentido da religião. Volto a dizer, qualquer semelhança com o momento presente é completamente verdadeira. Porque quando eu me coloco que tudo que sai da minha boca é verdade, nada de verdade existe. Porque a verdade não é só de um homem, de uma pessoa só. A verdade sai de muitos milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Está aí o atributo da doutrina espírita, que não saiu de uma pessoa, não saiu de um local só. Saiu de milhares de locais, muito mais de 1.100, ou seja, muitos locais falando a mesma coisa. Aí não vem do homem, não vem do homem. Então, quando eu coloco eu como verdade, assim como os fariseus faziam na época, e muitos segmentos fazem hoje em dia, acaba se perdendo ao longo do tempo. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, eu posso dizer a seguinte coisa, até um questionamento que a gente fez há pouco tempo. Normalmente quando aparece uma prova incontestável, você precisa do quê? Do respaldo de uma outra pessoa. Vou dar um exemplo bem claro. Há pouco tempo teve aqui no centro, num trabalho mediúnico, uma pessoa desencarnada que frequentava o centro aqui conosco. Ela em alguns momentos sentou na cadeira e conversou. Tínhamos um relacionamento muito bom, uma pessoa extremamente corajosa, uma lutadora que deixou um legado que eu jamais vou esquecer, de luta, de força de vontade, de aguerrida mesmo. Ela esteve no trabalho mediúnico, desencarnada. Aí eu peguei a gente conversando, mas teve tal pessoa aqui. Muitas vezes se diz a seguinte coisa: eu não sei como é que ela, porque nunca ninguém voltou. A última vez voltou, uma pessoa bem conhecida. Tá aí, o que muda para nós? O que muda? Então, se Jesus estivesse aqui, o que mudaria para você? Ia perguntar para o outro, muitas vezes, o que se faz hoje em dia, eu preciso do respaldo do outro. Você está vendo quando eu estou certo? Acho que se Jesus voltasse, a gente não acreditaria. Porque vendo ele. No livro dos Espíritos está lá, a questão
dos fenômenos em si. Que muitas vezes as pessoas procuram o fenômeno em vez de procurar a razão. E lá diz a seguinte coisa: Deus quer que o ser humano seja convencido pela razão, não pelo fenômeno, porque o fenômeno acontece todo dia. A gente está vendo todo dia isso. Você não está vivo? Sim. Está vendo? Isso não é um fenômeno divino? Fenômeno divino. Você está vivo. Se parar e analisar com a constituição do seu corpo, o reino que você tem, as milhares de células, os milhares de cidadãos que trabalham no seu corpo a todo momento, que precisa de uma boa gestão. Essa gestão que tem que ser voltada com carinho, com amor, com honestidade, ou seja, trabalhando a virtude, que é o único caminho que vai te levar ao sagrado. Se eu busco ser virtuoso, se eu busco virtude na minha vida, eu vou olhar para o próximo. Eu não vou me distanciar dele, eu vou ter empatia. Porque Cristo traz para nós o quê? Reflexão. Ele pergunta para que decida-se. E não tem por que eu pegar o outro e dizer o seguinte: a razão da minha vida está naquele outro. Não. Eu estou literalmente criando um problema muito sério para aquele que eu estou mirando. Aquele que eu estou mirando, o meu amor da minha vida é ele. Mas não, tu pega todo o potencial de amor que você tem, mira só numa pessoa, é ele. O que tu estás fazendo com ele? É a mesma coisa que tu pegar uma arma e apontar para a pessoa. Porque nenhum ser humano hoje, através das suas imperfeições, ele não consegue perceber ainda o amor na sua magnitude. O amor na sua magnitude, ele precisa experienciar, ele precisa exercitar. E tu não tens como fazer isso com uma pessoa só, você precisa ampliar. Porque o amor, o que é? É expansivo. Se eu sinto o amor, se eu já senti o amor, eu vou sentir o amor e vou querer ficar só aqui? Não. Porque é um sentimento divino. Um sentimento divino que vai fazer você ter uma outra perspectiva de vida. Vai fazer você sentir algo diferente. Vai fazer você se sentir humano. Humano? Porque está lá. Me fazer parecido, viver nos atributos do instinto é muito mais fácil. Ou seja, crescer, trabalhar, depois se alimentar, reproduzir, trabalhar, reproduzir, se alimentar, trabalhar, reproduzir, se alimentar, e não sai disso. Aí vai lá, pega um pet, um cachorrinho, coisa, bota dentro de casa, um gatinho, tudo, e diz pra você: eu gosto dele, tu tá fazendo a mesma coisa que ele. Fazendo a mesma coisa com ele. Ou seja, tu não está usando o atributo que é aquilo que Deus te deu. Ou seja, a razão, o racional, a capacidade que você tem de poder fazer reflexão. Então, não nasci, eu não vim ao mundo, eu não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade, para dar o testemunho da verdade. Que verdade é essa que Jesus falou? Que verdade é essa? É a tua verdade? Ou é a verdade universal? É a verdade universal. Que ninguém tem, que é detentor dessa verdade. Pergunta 618, no livro dos Espíritos, se não me falha a memória. O conhecimento divino, o conhecimento das leis universais é para todos? Sim, mas adaptado a cada ordem. Então você tem aqui o conhecimento das leis divinas de acordo com o que você consegue alcançar. Eu não sei quais são as leis divinas. Está lá, pega o livro dos Espíritos, terceira parte, está lá. As leis morais, que se resume a lei de amor, justiça e caridade. Mas é tão difícil. Desde quando é difícil? É muito difícil de fazer? Não. Você não está tendo a vontade suficiente para poder mudar, para poder querer fazer. Que só uma mudança pequenininha já faz uma grande diferença. Ou seja, faça o outro o que queres que faça por ti. Não faz o outro o que não queres que ele faça por ti. É o princípio da justiça. Então, se eu exercito isso em mim, se eu exercito a virtude, tudo vai mudar, a perspectiva vai mudar de como eu lido com a situação.
eu vou parar de querer amordaçar o outro, vou querer parar de dizer o seguinte: eu te amo, mas o amor que eu sinto por ti é exatamente aquilo que é só aquilo. Tu tens que te adaptar sempre ao meu amor, porque o amor é um amor possessivo, não é um amor reflexivo. Há pouco tempo nós fizemos uma palestra sobre o amor, quando eu fui estudar um pouquinho mais aprofundado sobre o amor, minha filha, tem uma situação enorme, tem uma listagem enorme de amores na vida. Até amor por um celular, amor aquilo que tu não tem, que é cheio, mas amor. E a gente confunde tudo. Eu amo, mas o quê? Se você ama, é reflexivo. Se você ama, você não vai querer amordaçar. Se você ama, você vai ter a liberdade de reflexão. Porque quem ama se sente feliz, a pessoa fica feliz, a pessoa se sente feliz em outro lugar, de outro jeito. Um sorriso já é extremamente importante, sabe? Mas tudo isso é desenvolvimento, tudo isso é aprendizagem, mas para isso eu preciso me propor a mudança. Deus, Jesus, o único Deus. Pilatos vem de uma crença de deuses politeístas. Quando faz esse questionamento, quando a gente adentra o Evangelho, faz um questionamento de como se baseava no contexto da época, Jesus trouxe a Boa Nova. A Boa Nova? O que é a Boa Nova? Um Deus de amor e bondade, que acolhe todo mundo. Não tem esse ou aquele, ele acolhe todo mundo. Como é que foi a recepção na época? Foi boa? Não foi? Por quê? Porque existia um padrão socialmente aceito, ou muitas vezes socialmente imposto. E quando você quebra o padrão, ou seja, você traz uma informação nova, o que acontece? A primeira coisa que você diz: eu não quero. Agora, por quê? Porque eu não quero sair da minha zona de conforto, da minha zona de vício, da minha zona onde supostamente eu tenho poder. E de Jesus traz Deus único. A ideia de Deus único muda o quê? Completamente o status quo. É igual que você chegar agora e dizer a seguinte coisa, algo que já foi falado há muito tempo: reencarnação. Você vai pregar a reencarnação, você vai conversar sobre a reencarnação. O que acontece quando tu vai falar sobre reencarnação para ele? Dá problema? Pode dar, não, geralmente dá. Porque a ideia do poder que nós temos aqui, que nós somos donos da vida, que nós podemos fazer tudo, parece que essa ideia colou na cabeça de todo mundo. Aí diz assim, eu estou lendo um livro que foi, a ideia se passa mais de quase 3 mil anos atrás. E ele pergunta a seguinte coisa nesse livro, que é chamado Fero. Ele diz a seguinte coisa: pergunta: a natureza é manca? A natureza é falha? Aí eu pergunto para vocês: a natureza é falha? A natureza é falha? Então tudo na vida existe dois lados. Tudo, existe a dualidade do mundo. Tudo é dual. Aí quando chega na vida, você está vivo por quê? Porque não está morto. Aí quando você está morto, não está morto por quê? Porque não está vivo. Os mortos vêm para os vivos vêm dos mortos, e os mortos vêm dos vivos. É uma coisa natural, mas essa ideia, desde aquela época, quase 3 mil anos atrás, ela já foi rechaçada. Mas já se levantou essa ideia, ou seja, já houve essa reflexão. E nós ainda aqui, com toda a tecnologia, com toda a filosofia, com toda a ideia de religião, ainda a gente diz assim: não, a verdade é que isso não existe. E ponto. E tu diz a seguinte coisa: fechou, matou, acabou, passa a régua, que eu sei. Então, aí eu pergunto: a vida que nós vivemos é dotada de quê? De realidade ou de ilusão? Sabe? É um questionamento que faço. Eu li essa passagem do Evangelho, Mateus, falando do meu reino, desse mundo, e fiquei pensando o dia inteiro. Isso, que a ideia da filosofia, o que é? Tu pega um texto, tu pega uma passagem, tu pega
uma reflexão simbólica e tu vai o quê? Dissecando. Tu vai vendo o que fala cada frase, o que isso tem a ver. Mas você só vai conseguir, na minha percepção, só vai conseguir entender um pouquinho mais se você se colocar no contexto. Se colocar no contexto. Mas fazer uma análise, não desse ponto onde eu estou. Como é que eu vou conseguir fazer uma análise desse ponto na época de Jesus? Eu tenho que ter uma ideia sobre o contexto da época. E utilizar uma coisa que a doutrina espírita nos fala claramente, que se chama o que? Fé inabalável. O que é fé inabalável? Aquela que encara a todas as épocas da humanidade com a razão, encara a razão em todas as épocas da humanidade. Eu preciso utilizar a minha razão. E a razão quem tem sou eu, o ser humano. Mas eu só utilizo quando eu faço aquilo que me é próprio. É dado ao homem o que é próprio do homem. Se você não utiliza a razão, se não utiliza para o seu bem, o que acontece contigo? Aí a gente pode falar depressão, distanciamento, problemas emocionais, não? Porque eu estou agindo como? Se eu planto, se eu vou lá, tem um canteirozinho. Se eu não semear a terra, ou seja, se eu não trabalhar a terra, plantar, pegar qualquer terra e coisa, e não regar de vez em quando, o que acontece com aquilo que eu semeei? Vai crescer? Não vai. Não vai. Então, como é que eu quero fazer alguma coisa de bom para mim, ou seja, viver bem, viver melhor, dizer que sou cristão, entendeu? Se eu não exercitar aquilo que Cristo nos deu, que é o amor, o exercício, a caridade, a indulgência para com todos, a indulgência para as imperfeições humanas, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Perdoar as ofensas. Quando Kardec pergunta para os espíritos como é que Jesus entendia a caridade, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições, perdão para as ofensas. Para perdoar hoje em dia está fácil? Para a gente exercitar o perdão não é fácil? Por quê? Porque a gente fica sempre remoendo. Sempre remoendo. Por que tu está sempre remoendo? Porque o teu grau de expectativa do outro é muito grande. Tu queres ser atendido sempre nas tuas atribuições. Eu quero ser atendido nos meus anseios. Eu quero ser atendido nas minhas, muitas vezes, nas minhas infantilidades. Porque muitas vezes eu quero alguma coisa de alguém, eu crio uma ideia, eu crio um mito na pessoa, que ela é dotada de certos poderes, que não existe. Aí eu vou pedir para a pessoa me dar alguma coisa que ela não sabe o que é. Aí eu me dedico, digo que amo, e depois, mas não, o que tu vai me dar em troca? Pô, me dediquei tanto por ti, tu não fizesse nada. Não fizesse nada, tu não dedicou por isso, mas não, tu dedicou a você mesmo. Muitas vezes é igual fazer uma oração. Todo mundo reza, não reza? Mas há pouco tempo eu vou fazer uma palestra, eu pergunto, está rezando para quem? Aí tudo parou. Parece uma coisa óbvia, se vou rezar para Deus. Não, mas normalmente você reza para você mesmo. Tu reza, tu cria uma projeção para você, e tu bota lá na frente, tu está rezando para ti mesmo. Porque quando tu diz a seguinte coisa, eu preciso disso, daquilo, tu está literalmente te afastando do quê? Do próprio sagrado. Porque se existe algo belo, Jesus trouxe até aqui o Evangelho. Não é Ele que tem que me servir, é eu que tenho que parar. Como é que eu vou servir o bem que Ele me trouxe? Como é que eu vou servir a Ele? Então, quando eu faço uma oração de uma assim, Deus, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro, é basicamente vai lá no banco, pega dinheiro, vai lá na loja e compra alguma coisa. Aí compra alguma coisa, eu estou utilizando o que eu conheço de material para tentar transpor na minha cabeça um algo sagrado. O que é que eu estou fazendo? Eu estou me distanciando, porque eu quero que Deus venha até a mim e simplesmente se transforme naquilo que eu quero. Hoje em dia se chama isso customização. Tu quer customizar tudo. Tudo adaptar-se de acordo com a sua vontade. Aí no passado chamava-se isso antropocentrismo, ou seja, colocar o homem no centro de tudo. De tudo.
E nós temos o poder de saber de tudo. Vamos dar outro exemplo. A lógica nos vem à cabeça. Está dizendo assim, nos chamando a atenção da seguinte coisa: o divino é imutável. O divino é imutável. O divino é sagrado. O divino está e sempre estará para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Então leva-se a crer que o divino em si, ele é muito mais sábio do que o material, certo? Como é muito mais sábio do que o material. Porque tudo provém do divino, tudo provém do mundo espiritual, tudo provém, porque aqui nada mais é do que uma cópia grosseira do que existe lá. Aí na busca pela perfeição, através da ilusão, muitas vezes a gente coloca como ser perfeito, como no passado muito remoto, alguém chega e diz: Deus existe porque eu estou aqui. Aí outro filósofo vem e diz: matamos Deus. Para mim essa frase foi muito importante, porque na maioria das vezes a gente acaba matando mesmo e se colocando como centro de tudo. Então se eu digo: Deus é bom? Deus é bom? Sim, não é? Deus é bom? Jesus é maravilhoso? Aí eu ouço muita frase: Jesus é o Salvador, mesmo não sendo o nome dele, mas Jesus salva tudo, certo? Como é que eu estou lidando com isso? Eu estou indo em direção a Ele? Como é que eu estou fazendo? Eu quero levar uma oferenda para Ele? Eu quero trazer para oferenda? O que eu faço? Pois a maior coisa agradável a Deus, como está no livro dos Espíritos, é quando você sacrifica a sua vontade pessoal. Em nome do quê? Do outro. A sua vontade pessoal. Quando você faz o possível para fazer o quê? O bem. Aí muitas vezes deixa de ir para tal lugar, que eu gostaria de tal lugar, mas aqui é melhor. Fazer o bem. Porque eu sou sincero para vocês, pessoal. No meu ponto de vista, não existe algo melhor, algo tão bom do que tu ver um sorriso na face daquele que estava triste. Eu já vi isso muitas vezes. Não há dinheiro que pague. Não há riqueza que pague. A maior riqueza que se tem é o que eu posso fazer nesse mundo. Sabe? Eu preciso ser caridoso, sim, mas eu também preciso ser útil. Eu preciso fazer o bem. Mas eu não estou podendo fazer o bem. Quando eu deixo de fazer o bem, o que acontece? Se eu tenho oportunidade de fazer o bem, o que é? Estou fazendo mal. Porque se eu deixo de fazer o bem, um antagônico ao bem, o que é? Mal. Então, eu não estou prejudicando alguém. Se eu deixo, vamos dar um exemplo. Eu sou professor. Eu estou lá na sala com as crianças. Se diz a seguinte coisa: faça o seu melhor. Mas eu estou depressivo, eu estou isso, eu estou aquilo, não estou conseguindo vou fazer o meu melhor. Aquela criança lá, o problema dos pais. Eu posso fazer alguma coisa quando eu estou deixando de fazer com aquela criança, porque eu estou fazendo ela mal, porque ela tem oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de fazer alguma coisa de bem para ela. De bem? E quando você tem a oportunidade de fazer o bem, existe um objetivo, existe uma direção, existe um local. Então, quando eu deixo de fazer, eu estou fazendo o quê? Distanciando do bem, mas também eu estou me distanciando de mim mesmo. Eu estou criando aquela briga interna. Qualquer semelhança com o momento presente é completamente verdadeira, tá? Porque a briga interna é o que mais se vê na sua sociedade. Você está discutindo com você mesmo, brigando, aí a mente está brigando o tempo inteiro, perdendo assim. Agora faz todo mundo calar e escuta alguma coisa boa dentro da sua cabeça. Escute você. Quando eu me distancio da verdade, eu crio o quê? Um místico. Me distancio de Deus, eu crio um místico que me coloca no meio de tudo. Se eu me coloco no meio de tudo, eu estou criando o quê? Um misticismo.
o misticismo. Aí eu escrevo livros, mas isso vai mudar a humanidade. Mas qual é a fonte? Só você. Na doutrina espírita já ocorreu isso algumas vezes. Que a doutrina espírita, como algumas pessoas dizem, já disseram, precisa ser atualizada. Eu consigo o quê? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tá bom? Ou seja, trazer o homem como centro. Trazer o homem como centro, trazer o ser humano como centro. Agora, quando eu ponho meu oportunismo, mudança, eu percebo que tudo está em tudo. Quando eu converso com o meu reino, saio do palácio mental e venho conversar com o meu corpo, a ideia da separatividade, ela some. Porque não tem como eu dizer, a perna vai e deixar o resto aqui. O braço vai para um lado e o corpo vai para o outro. Não vai. Tudo está junto. Então a ideia é dizer o seguinte, eu tenho a verdade? A verdade? Não, eu e você estamos juntos. Então que eu possa fazer o que eu ser o exemplo. Que eu possa trazer as verdades que eu conheço do Cristo, que acima de tudo não é meu, é de todos. Quando eu percebo, quando realmente eu me ilumino com as ideias de Cristo, eu percebo que eu não tenho nada. E tudo que eu tenho é do outro também. Sabe a ideia que você fala lá para a criança, tem que dividir? Todo pai, tua mãe, toda mãe sempre diz, tem que dividir, meu filho, tem que dividir. Os professores na sala tem que dividir, tem que dividir. Todo mundo tem que dividir, mas tu divide? Tu divide? Ou seja, o adulto diz, vamos ter que dividir. Vou dividir o quê? A primeira coisa que vem, eu vou dividir meus bens. Mas quem disse que tem que dividir os bens? Que tal dividir um pouco do amor que você tem? Da cumplicidade? Entendeu? Porque muitas vezes assim, eu tenho que dar ajuda, eu tenho que fazer caridade, vou lá comprar a cesta básica, mas tu vai entregar para mim, que eu não quero me envolver. Agora, é muito mais aceito quando é aquele que divide aquilo que tem, divide o próprio pão que ia comer, que tem a ver com sacrifício, ou seja, perceber a empatia, ser humilde. Mas então, o Espiritismo matou a morte? Matou a morte. Essa é uma frase que se fala muito, o Espiritismo matou a morte. Mas por quê que ele matou a morte? Ele matou a morte. Porque sabe-se que você desencarnou, você morreu, você não morre realmente. Você simplesmente se desliga do corpo. Se desliga do corpo. Mas se desligar do corpo é vida? Se eu digo a seguinte coisa, eu estou me preparando para morrer. Tá maluco? Como é que tu vai te preparar para morrer tão cedo? Tá sendo muito, como é que é o adjetivo para isso? Tá sendo muito mortífero ou qualquer outra coisa, sei lá, entendeu? Está sendo uma pessoa mórbida. Uma pessoa mórbida, isso. Mas eu faço a pergunta. Se você se diz que é cristão, se você se coloca na possibilidade de ser cristão, o que você está fazendo? Se você faz o bem, você tem que diminuir a influência da matéria, certo? A matéria, porque a matéria é perniciosa. A matéria muitas vezes te traz o vício, se eu não souber lidar com ela. O que você está fazendo? Se você se diz da matéria, você está indo para onde? Você está indo para onde? Você está se preparando para morrer, para desencarnar, mas de uma maneira sadia, porque não é a maior certeza que você tem. Que a tua vida vai terminar, o teu momento aqui encarnado vai terminar. Praticar o desapego. Entendeu? É que faz que tenha desapegar das coisas que não são suas. Porque a única coisa que você tem, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeira propriedade. O que você tem de verdadeiro? O que é teu? O que tu vai levar daqui? Vai levar o carro, vai levar a coisa. O barqueiro vai passar e você vai levar tudo. Vai ser mumificado, vai levar os ouros que você tem. O que vai fazer? Vai levar uma moeda para o barqueiro? O que
você tem realmente é o que você fez de bom. É o tempo significativo. É o que você fez com o tempo que Deus te deu. É aquilo que você tem na sua memória, que você não esquece nunca. É aqueles momentos significativos que você vai lá, teve com seu filho, com seu amigo, teve uma experiência extremamente importante, que você sorriu, se sentiu bem. Aquele momento nunca morre. Oi? Quando chegar lá, É que você tem, aquele momento nunca morre. Esse momento nunca morre porque é um momento significativo. Agora o que morre é a sua rotina. O que morre é a sua rotina. O que você faz, e daqui a pouco se perde. E muitas vezes o que morre também é as suas palavras do Evangelho, que você fala, e fica tudo vazio. Cria-se um vazio existencial. Porque não tem significado. Só tem significado aquilo que você exerce e é de dentro para fora. Então, quando se diz que o ser humano perdeu o endereço de si mesmo, claro, porque ele olha fora. E todo mundo tem receita para todo mundo. Você já viu disso? Eu acho que você devia fazer isso, acho que você devia fazer aquilo. Mas muitas vezes eu paro e falo, mas peraí, tu está fazendo alguma coisa que tu está falando? a receita para dentro não existe, né? Só pra... Eu não consigo. Quem foi que disse que tu não conseguiu? Que você não consegue. Se não, você mesmo. Mas a sociedade exige de mim. Quem é a sociedade? Me apresenta ela. Quem é a pessoa lá, a figura, que disse a seguinte coisa, faça isso. Mas se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito. Quem é que tem que ser aceito aqui? Quem é que tem que se encaixar? Somos pecinhas assim de encaixar. Todo mundo é individual. Você é fruto do quê? De um pensamento coletivo ou de uma individualidade? Você é feito de um pensamento limitante? De uma crença limitante? Quais são as suas crenças? Esse é um outro momento, a gente vai conversar sobre isso. Quais são as suas crenças verdadeiramente? O que você crê? Ou você acredita? Como Carl Gustav Jung uma vez falou, quando eu acredito, a ideia do acreditar é meramente humana. Eu acredito agora e deixo acreditar depois. Agora, quando eu sei, quando eu tenho certeza, quando é verdadeiro para mim, isso nunca morre. Isso nunca morre. Por que é verdadeiro? Porque é verdadeiro. Mas tudo se passa pelo crivo da razão. Por isso que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Não é só religião, tá? E não tem hierarquia. Mas não é só religião. Para o espírita, para o cristão, religião tem que haver ciência e tem que haver filosofia. Mas não é assim, filosofia já. Dá uma olhadinha, dá uma estudadinha, dá uma lida, por exemplo. Qual livro que você lê? É espírita? Leia o Pentateuco. Vai lá, pega o livro dos Espíritos, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem tempo de ler, abaixa o áudio e bota no ouvido. Faz alguma coisa. Porque todos nós temos métodos para aprender. Todos nós temos métodos para aprender. Mas você precisa querer. Eu quero ler a Bíblia. Então leia a Bíblia. Mas leia com reflexão. Busque saber que muitas das coisas que tem lá é uma linguagem simbólica. Como está ali, eu falo em verdade para aqueles que estão na verdade. Eu falo em verdade para aqueles que querem ouvir. Para aqueles que buscam verdade vão escutar, não tem jeito. Então naquela época, como nessa época, tem pessoas que buscam a verdade. Porque tem um livro muito antigo, não me falha a memória da Mapada, que diz a seguinte coisa, o que é real é real. Perdão, aquele que sabe diferenciar a ilusão da ilusão e o real está mais próximo da verdade. Então, porque você consiga entender o significado de ilusão e realidade, só vai entender o que é real se você utilizar a simplicidade e achar que todo mundo é perfeito num planeta de provas e expiações. Isso é extremamente impossível. É impossível. Então, que se busque o quê? Fatos. Busque ler, faça diálogo. Utilize a filosofia, pergunte, porque quando você pergunta, você aprende. Quando você não pergunta, você está sendo alguém que meramente está escutando.
Quando eu tenho um planejamento para a minha vida, quando eu busco uma estratégia para a minha vida, eu sou fruto do quê? De um pensamento individual. Agora, quando eu não tenho, quando eu não penso na minha vida, alguém vai pensar. E eu vou ser fruto de um pensamento coletivo. Aí vai estar todo mundo dizendo assim, coisa, corre que está chegando alguém, eu vou correr também. Aí daqui a pouco eu pergunto, o que está chegando? Quer ver um movimento bem interessante, que a gente sempre viu isso, não parou para pensar? Vai lá, bota uma linha no chão, na entrada do banco. Bota a linha no chão, na entrada do banco. Que leva com caixa vazio. A maioria do pessoal vai entrar na fila. Vai falar, olha, aqui é a fila. Eu já cheguei. Então fila para entrar no cinema. Entrar no cinema. Uma vez eu olhei assim, essa fila grande. Essa fila é para tal filme? Eu não sei. Aí eu perguntei, não sabe? Ela disse, não sei. Eu quase perguntei, mas o que você está fazendo na fila? Eu fui lá perguntar. Não é essa fila, não. Tu vai ver qual. A pessoa que estava na fila, mas qual filme tu vai ver? Eu vou ver, não é nessa fila, não é nessa daqui. E a pessoa está falando, não sei quanto tempo. Mas a ideia de tu perguntar parece que vai te levar ao ridículo. De tu perguntar. Vai te levar ao ridículo, mas ridículo para quem? Aí uma amiga que vinha sempre aqui ao grupo, ela sempre dizia a seguinte coisa, não é uma pessoa, um tolo, não é um tolo que faz uma pergunta. É o tolo que vai para casa com dúvida. Entendeu? É uma pessoa que vai com dúvida. E a dúvida vai gerando dúvida, vai gerando dúvida, vai gerando dúvida. E por que não pergunta? A aprendizagem é muito importante para a saúde biológica, mental, propriamente dita. Então, que a gente possa ser sabio. Porque Jesus é o equilíbrio, o Evangelho é a chave para tudo. Você conversa com qualquer coisa, utilizando o Evangelho. O Evangelho de Jesus, que está lá no Teu Espírito. O Teu Espírito é a chave para tudo. Você consegue dialogar com qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer conhecimento, em todos os tempos. Em todos os tempos. Então, acho que eu posso acessá-lo? Não é difícil. Mas eu posso utilizar a primeira coisa, ter vontade, para que eu possa ser feliz. Ser feliz, que eu possa ser uma pessoa melhor. Que eu possa me elevar e entender os opostos, sem me desequilibrar. Que eu possa buscar o equilíbrio através do Evangelho, através de Cristo, sem me desequilibrar. Agora, quando eu me desequilibro, significa que eu não estou equilibrado. Quando eu me desequilibro, significa o quê? Que eu não estou tendo norte, que eu não estou tendo um objetivo. Está difícil? Ame sempre. Busque amar. Quem ama desapega. Quem ama faz o bem. Quem ama tem saúde. E todo o seu trabalho, toda a sua vida, todo o seu exemplo, jamais será esquecido. Então, ame sempre. Que essa mensagem possa ser reflexiva para todos que estão aqui, para todos que vão ouvi-la, e possa fazer um momento diferente a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, que possa diminuir essa dificuldade que nós estamos vivendo. Essa luta interna que as pessoas estão vivendo nesse momento. Que possamos respeitar um pouco mais. Que venha de respire, olhar mais um pouco, olhar dentro. Fazer uma reflexão. Que eu não perca a minha inteligência, que vem da inteligência. Escolher dentro alguma coisa. Que eu possa escolher dentro o bem. Fazer o bem sempre. Não que eu não queira púlpitos para levantar a mão. Que você fala, eu fiz isso, eu levantei tal coisa que todo mundo comeu por causa de mim. Não. Que eu possa fazer o bem sem olhar aqui. Que eu possa trabalhar sempre com amor. Dentro das minhas perspectivas, das minhas dificuldades morais. Que eu possa fazer o bem sempre.